Ok, leis de Newton. São três leis de Newton. E essas leis de Newton, elas são basicamente as leis fundamentais da mecânica, que elas explicam como é que funciona o movimento dos corpos e a reação de um corpo com o outro. A primeira lei de Newton é a lei da inércia. A inércia é uma propriedade que diz a resistência de um objeto quando ele está em repouso ou então em movimento. Então, basicamente, a soma das forças é a única fórmula que é aplicada na lei da inércia. Por exemplo, quando nós estamos empurrando um carrinho, nós estamos aplicando uma força contra ele e o carrinho está aplicando uma outra força contra nós para poder tentar se manter parado. Então, isso é a inércia. A soma das forças seria zero. Quando o carrinho para, a inércia está em zero. Ou então, quando o carrinho está em movimento retilíneo uniforme, sem nenhuma força para poder o contrapor, ou então fazer ele avançar mais, ele também está em inércia, com a soma das forças zero. A segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica, que basicamente é aquilo que eu falei, que vai comportar como é que funciona a mecânica dos corpos se movimentando, quando se aplica uma força nele. Por isso que a fórmula primordial é justamente que força é igual a massa vezes aceleração. Isso aqui foi instituído há muito tempo e é uma das fórmulas físicas que você mais vai usar na sua vida. Lembrando que aceleração é o ΔV sobre o ΔT, ou seja, a variação da velocidade sobre a variação do tempo, e que o peso é igual a massa vezes a gravidade, porque muitas vezes a força vai ser o próprio peso da coisa. E que a força resultante é quando várias forças vão se agrupando. Por exemplo, quando vários bloquinhos vão se empurrando, a soma das forças dele vai somando até formar a força resultante. E a tração é utilizada quando nós temos cordas para poder segurar alguma coisa, para puxar ou para resistir. Então eu não sei se você usa tração ainda. Se usar, me diga que eu faço um outro vídeo. E por fim nós temos a lei da ação e reação, que é basicamente que toda força tem uma resposta igual, mas com um sentido diferente. Por exemplo, quando nós damos um soco na parede, nós mandamos uma energia para a parede e ela rebate com uma força igual, mas com um sentido contrário. Ou seja, a força que nós damos, o soco na parede, é igual ao módulo, com menos aqui, né? Porque vai ser uma força contrária, então vai ser negativa. Ou então se aqui for uma força negativa, aqui vai ser uma força positiva, do igual a isso daqui. Então, por exemplo, se eu der um soco de 8 newtons, então ele vai ser, a força que eu vou receber no meu punho de volta da parede vai ser menos 8 newtons. Basicamente é a lei da ação e reação.